E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é um teratoma. Então eu trouxe esse tema aqui porque quando eu tomei conhecimento dele, eu vi casos reais de teratoma, eu achei um tanto quanto interessante para a gente abordar, estudar. Lembrando que sempre você consulte o seu médico, faça os seus exames. Esse vídeo tem apenas a função informativa, sem ter intenção de tratar ou diagnosticar doenças, ok? É um ramo da biologia muito interessante, gostei muito, então por isso resolvi trazer aqui para esse vídeo. Vamos lá então. O que é um teratoma? O teratoma é um tumor que vai surgir em células germinativas. E quais são as células germinativas do corpo humano? Ou espermatozoides ou os óvulos. Então, como ele é um tumor formado a partir de células germinativas, é mais comum que ele apareça realmente em testículo e ovário, mas hoje nós vamos abordar sobre a parte do ovário. Porque esse tumor, ele pode ter células-tronco e essas células-tronco, por serem totipotentes, ou seja, elas dão origem a qualquer tipo de tecido, esse tumor pode ser encontrado nas mais diversas formas, por exemplo, com fios de cabelo, com dentes e com outros tipos de tecidos corporais. Então, esse é um tumor congênito, ou seja, ele é desenvolvido na barriga da mãe. Então, quando o bebê está na barriga da mãe, esse tumor é desenvolvido e ele só vai se manifestar na fase adulta. E geralmente ele é um tumor benigno. É muito difícil que ele chegue a ser uma lesão maligna. Geralmente aí 2% dos casos é que vem a representar lesões malignas desse tipo de teratoma. E não se sabe ao certo qual que é a origem desse tipo de tumor. E ainda que eles apareçam principalmente em testículo e ovário, eles acabam surgindo em outras regiões do embrião devido a algum tipo de malformação. E esses teratomas eles podem ser classificados em 3 tipos diferentes, que seria o teratoma maduro, que é, no caso aí, benigno, quando ele é retirado, tratado, geralmente não tem problemas depois. Temos também o teratoma imaturo e o teratoma maligno. No caso do teratoma maligno, quando há a descoberta do tratamento, é recomendado inclusive que seja feita quimioterapia depois. E a taxa então de crescimento desses teratomas é de 2 milímetros por ano, ou seja, uma quantidade muito baixa de crescimento. Isso faz com que demore para que esse cisto apareça, que ele seja diagnosticado, né? Por isso da fase adulta. E já se sabe que quanto maior ele vai ficando, maior as chances de complicações. Ele pode, por exemplo, se romper ou ele pode causar uma torção do ovário. E como que a pessoa sabe, né, no caso a mulher pensando em teratoma de ovário, que ela tem esse tipo de complicação? Ele se manifesta geralmente por dores na região pélvica. Quando vai fazer exames, né, é solicitado depois dos exames, né, de ultrassom, ele aparece, né, a massa aparece ali no ultrassom, sente dor na bexiga, pode sentir dor ao urinar, pode haver sangramento uterino anormal, pode haver uma massa palpável, inclusive, não só nos exames, né? Essa massa aparece, né? Você consegue senti-la na região pélvica, na região abdominal e pode dar, inclusive, dor nas costas. Quando a gente fala daquele teratoma altamente especializado ali, que seria o maligno, né? Um dos sintomas seria o hipertireoidismo. Mas nesse caso, né, a gente chama ele de altamente especializado, porque daí ele não forma vários tecidos, como a gente mencionou ali no começo, e eu vou colocar fotos para vocês. Nesse caso, ele é um teratoma especializado em formar apenas um tipo de tecido. Por exemplo, ele pode estar na tireoide. E como que se descobre esse tipo de tumor? Geralmente por exames de imagem. Quando a pessoa começa a apresentar esses sintomas, essas dores, é feito um exame de imagem, raio-x, ultrassom, geralmente ultrassom. Mas se for necessário, é feito também uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética. E o diagnóstico é fechado e é definitivo quando é feita a biópsia, que vai determinar se esse tumor é maligno ou não. E como que é feito o tratamento desse tumor? É feita a retirada de modo a preservar tanto o testículo quanto o ovário da pessoa em questão.
é muito difícil que esses teratomas benignos sejam recorrentes. Então, uma vez que a pessoa se tratou, geralmente não volta a se manifestar. Porém, quando temos casos de teratomas malignos, é recomendado e indicado após a retirada fazer quimioterapia, como a gente já havia mencionado anteriormente. E aí agora eu gostaria de falar, dar uma ênfase aí ao teratoma mais comum, como a gente já falou, que é o teratoma feminino, o teratoma de ovário, que também é chamado de cisto dermoide. Esse teratoma é o mais comum, ele é um cisto benigno e ele corresponde aí a 95% dos teratomas que nós temos. E, como já mencionado anteriormente, esse cisto dermoide, ele possui células tronco, ou seja, células que têm a capacidade de se transformarem em outras células. É como se eu tivesse o tronco da árvore, essa é a analogia, a associação aí de células tronco. Então, o tronco é que vai dar origem a todos os galhos. Então, a célula tronco, ela pode ser transformada, vamos dizer assim, em vários tipos de células do corpo, dependendo do tipo de célula tronco que nós estamos falando. Então, não é incomum achar esses tipos de tumores quando eles são retirados. E esses tumores possuem dentes, possuem cabelos, possuem pele e, inclusive, podem ter dedos. É isso mesmo, é muito bizarro, né? Uma situação assim que a gente não espera acontecer, né? Apesar de não ser tão comum, mas são vários os achados. Vou colocar umas fotos aí para vocês verem agora como que a gente pode, imaginar que tem algo desse tipo dentro do nosso corpo. Mas acontece, tá? Então esse cisto dermoide, ele pode formar essas imagens que vocês estão vendo aí, tá? E não são perigosas, né, para o corpo da pessoa, da mulher. E esse cisto, então, desenvolve essas regiões porque ele tem a parte dos folículos pilosos desenvolvidos. E pode, inclusive, desenvolver também aí nessa parte, né, de tecido aí, formação de pele, glândulas sudoríparas, pelos, sebo, sangue, pode desenvolver também gordura, pedaços de ossos, os dentes que nós já mencionamos, né? Os dedinhos com unhas e, inclusive, cartilagem, certo? Mas você não precisa se preocupar se você tiver algum tipo de teratoma, tá? É totalmente operável, é algo que dá para se cuidar, tá? E eu conheço casos de pessoas que retiraram, se recuperaram, tiveram filhos, inclusive, depois dessa condição, certo? Alguns casos mais graves em que a pessoa acabou perdendo, né, um dos ovários, mas conseguiu engravidar do outro ovário tranquilamente, certo? Então, a qualquer momento e a qualquer suspeita, a qualquer tipo de dor, consulte seu médico, converse com ele sobre possíveis sintomas, porque somente o médico, o ginecologista, o médico que te acompanha, né, frequentemente, é que vai poder te direcionar para que você faça os exames corretos e tenha um diagnóstico acertado e, de preferência, se for um teratoma, retirar o mais rápido possível a fim de que ele não cresça e fique de um tamanho muito grande, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não conhecia essa curiosidade, curta, comente, compartilhe com alguém que também não conhecia, nunca viu essas imagens, porque você já sabe, né? Biologia não é só para você tirar 10 no Enem, 10 no seu vestibular, gabaritar as suas provas da escola de ciências da natureza, não só. Biologia é para a sua vida,